Esquizofrenia é um dos transtornos mais importantes da psiquiatria. Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e palestrante. Nesse vídeo vamos falar da esquizofrenia, que é um transtorno descrito desde a antiguidade clássica. Os primeiros tratados de medicina da história, não de psiquiatria, os primeiros tratados de medicina da história na Grécia Antiga já traziam alguns transtornos psiquiátricos e a esquizofrenia era um desses transtornos. Obviamente não com o mesmo nome, mas a paranoia era muito bem descrita desde a antiguidade clássica. Muita gente pediu para eu falar de esquizofrenia aqui no canal, então eu vou falar hoje sobre o diagnóstico e as formas clínicas da esquizofrenia. Então fica comigo até o final, mas se você gosta dos assuntos abordados aqui no canal, saúde psíquica, saúde emocional, bem-estar, comportamento, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Siga-me também nas outras redes, em todas, Psiquiatra Fernando Fernandes. Inclusive eu tenho um canal do Telegram, onde eu aviso de todas as minhas participações, matérias da internet, vídeo e outras coisas. Então vamos lá, vou colocar na tela para vocês irem acompanhando melhor os conceitos que eu vou comentar. O primeiro deles é sobre o diagnóstico. Sempre em psiquiatria, para se fazer o diagnóstico, é preciso de um conjunto de sintomas acontecendo ao longo de um determinado intervalo de tempo. Quais são os sintomas importantes para se fazer o diagnóstico de esquizofrenia? O primeiro deles e mais característico talvez seja a presença dos delírios. Os delírios são crenças errôneas que o paciente tem a respeito da realidade ao seu redor. Os delírios, eles não acontecem a partir da observação da realidade. Os delírios, eles acontecem como uma certeza subjetiva do paciente. Ou seja, a certeza surge dentro de si mesmo. Então não há nada ao redor que possa fazer com que o paciente seja dissuadido de seu delírio. Os delírios mais comuns são delírios persecutórios, delírios de grandeza, por exemplo, né? Delírios religiosos também são muito comuns, ou místicos de maneira geral, né? Pode acontecer alguns delírios mais incomuns, mas muito característicos da esquizofrenia. Por exemplo, o paciente acredita que seus pensamentos estão sendo retirados ou que estão sendo inseridos pensamento dentro de si mesmo. Alguns delírios de controle. Muitos pacientes falam, por exemplo, que há uma entidade externa controlando o seu pensamento, controlando o seu comportamento. Alguns falam que foi feito alguma alteração fisiológica nele, por exemplo, foi colocado um chip na cabeça, um chip no dente, enfim, que aquilo exerceria alguma tortura ou controle, enfim. As temáticas de delírio podem ser infinitas, né, de acordo com a vivência pessoal e com a cultura de cada pessoa. Além dos delírios, outro sintoma bastante característico são as alucinações. As alucinações são percepções do nosso sensório que não correspondem a um estímulo real. Então, o paciente ouve coisas que não existem, vê coisa que não existe. O paciente pode sentir de forma tátil na pele sensações que não existem de fato, pode ter sensações olfatórias ou até gustativas que não existem de fato. E quais dessas alucinações são mais características na esquizofrenia? São as alucinações auditivo-verbais. O que é isso? Auditivo, alucinações auditivas. O paciente ouve. E verbais, ouve o que? Pessoas falando. Ele pode ouvir pessoas comentando seu comportamento, pode ouvir pessoas simplesmente o chamando, pode ouvir pessoas conversando entre si, que é classicamente descrita, né? Essas alucinações com pessoas conversando entre si ou comentando as ações do paciente são classicamente muito descritas como bem características da esquizofrenia, né? E as outras alucinações, elas podem acontecer, mas elas não são tão características. As alucinações mais características da esquizofrenia são as alucinações auditivas verbais. Muito bem, muitas vezes podem existir alucinações, podem existir delírios, mas o mais preeminente é a fala e o comportamento desorganizados que o paciente pode apresentar. Aonde? No seu contato social, nos seus autocuidados, por exemplo, na forma com que ele organiza a própria vida. Então, tudo isso está bastante desorganizado. E os chamados sintomas negativos, esses são talvez os mais difíceis de explicar do ponto de vista técnico, que são as perdas de funções que um paciente portador de esquizofrenia pode ter.
né? Os principais sintomas negativos são, por exemplo, perda da capacidade de encadeamento lógico das ideias, perda da capacidade da fala, uma pobreza na comunicação. Pode acontecer nos afetos, nos sentimentos e emoções do paciente. Então, uma pobreza nos afetos e nas emoções, um desinteresse social que leva o paciente ao isolamento, por exemplo, não se comunica mais, não tem mais interesse em interagir com as outras pessoas. Os sintomas negativos eles são mais comuns no desenvolvimento da doença, quando a doença já vai deixando sequelas, né? Os delírios e alucinações já são mais comuns no início da doença. Muito bem, eu falei para vocês que em psiquiatria sempre os sintomas têm que ter uma duração adequada para se fazer o diagnóstico. No caso, para se fazer o diagnóstico da esquizofrenia, os sintomas devem durar pelo menos um mês e os prejuízos devem durar pelo menos 6 meses. Né? O que se entende por prejuízo são os sintomas afetando a vida social, o trabalho, os estudos, os cuidados pessoais do paciente por um período de 6 meses. Agora vou falar de 2 armadilhas que elas são importantíssimas para se fazer o diagnóstico de qualquer transtorno psiquiátrico. Primeiro, precisa-se excluir uma causa orgânica para os sintomas. Eu vou até explicar melhor para vocês isso. Os sintomas psicóticos da esquizofrenia, os delírios, as alucinações, o comportamento desorganizado, por exemplo, eles podem ser ocasionados por uma doença clínica. Eu lembro muito bem, muito antes de eu ser psiquiatra, que eu, na época da faculdade, quando eu passei pelo setor de doenças infecciosas, eu atendi um senhor com meningite que, por exemplo, ele tinha delírios e alucinações em casa, delírios de ciúme, delírio que a esposa o estava traindo. E ele chegava a ver pessoas pulando pela janela da esposa. Falou, eu vi pessoas pulando por aqui pela janela do teu quarto. E a esposa aflita dizia para ele, poxa, mas aqui tem uma janela, como tem uma grade? Como que alguém vai pular por uma janela que tem uma grade? E na verdade ele já estava tendo delírios devido ao estado da infecção do sistema nervoso central dele. Então muitos sintomas que parecem esquizofrenia, ou que são até típicos da esquizofrenia, mas são causados por alguma doença orgânica, nós não fazemos o diagnóstico de esquizofrenia. E algo que nós sempre temos que excluir também para fazer diagnóstico de alguma doença psiquiátrica é o uso de drogas. Algumas drogas podem causar sintomas psicóticos. Os estimulantes, como a cocaína, por exemplo, podem causar paranoia, a pessoa se sentir perseguida, por exemplo. Drogas perturbadoras da consciência, como a maconha, por exemplo, podem causar alucinações, podem causar ideias delirantes também. Então, nós sempre temos que excluir alguma causa orgânica para a origem dos sintomas e o uso de drogas. Essas são as principais armadilhas que muitas pessoas ficam aflitas. Poxa, será que um parente meu, uma pessoa próxima a mim, está desenvolvendo esquizofrenia? Por exemplo, recentemente um amigo meu de infância perguntou, poxa, será que meu pai está desenvolvendo esquizofrenia? E claramente pelo relato, o pai dele já tem uma determinada idade, já tem um problema cognitivo de memória e na verdade aquele sintoma psicótico estava dentro de um quadro demencial. Então a gente precisa ver também se esse sintoma psicótico não está dentro de algum outro quadro que explica aquele sintoma que não seja a esquizofrenia. E o quanto é comum a esquizofrenia? Uma pergunta bastante frequente, né? A esquizofrenia, impressionantemente, ela é muito mais comum do que nós pensamos, né? Alguns estudos falam de 0,7% da população, outros estudos falam, principalmente no meio brasileiro, chegando a 1% da população. Felizmente, uma grande parte dos casos, com o tratamento adequado, o paciente pode ter uma vida normal ou muito próxima do normal, a não ser por ter que tomar o remédio e fazer o acompanhamento, né? Então, é uma doença relativamente comum. Por isso que eu digo, ela é muito importante na psiquiatria, inclusive porque ela não é tão rara quanto nós pensamos. Uma pergunta comum também é se é possível fazer o diagnóstico antes da crise.
Essa é uma pergunta comum, inclusive há muita pesquisa relacionada a isso. Será que é possível prever uma pessoa que tem risco, né, de desenvolver esquizofrenia e tratar antes que a crise apareça, antes que os sintomas apareçam? Olha, a resposta é não. E existe até nome para isso. Isso é muito bem descrito desde há muito tempo. São chamados sintomas prodrômicos. E, por definição, eles não são específicos. Então, não é possível se pensar num diagnóstico de esquizofrenia pelos chamados sintomas prodrômicos. Agora, uma vez existindo a crise, nós olhamos para trás e vemos, de algum tempo a pessoa já vem apresentando indícios de que poderia ter uma crise. Mas o diagnóstico só vem quando acontecem aqueles sintomas durando mais de um mês, com as consequências, durando mais que 6 meses. Então, não é possível a gente adivinhar que vai acontecer uma crise e fazer o diagnóstico antes que a crise apareça. Uma outra pergunta bastante comum é sobre o curso da doença depois da primeira crise. Essa é uma pergunta muito comum porque é a preocupação normal de qualquer familiar, de pessoa próxima e querida de alguém que teve uma primeira crise e teve o diagnóstico de esquizofrenia. A verdade é que o curso pode ser muito variado de pessoa para pessoa, ou seja, a doença pode ter cursos e gravidades muito diferentes. Imagine uma pessoa que teve uma primeira crise, voltou ao seu funcionamento prévio, não apresenta mais sintomas com o tratamento. É lógico que ela tem um curso muito mais favorável, um prognóstico mais favorável e pode ter uma vida normal ou muitíssimo próximo do normal, a não ser por ter que fazer uso da medicação para evitar novas crises. Há pessoas que sem o tratamento têm repetidas crises e com isso vai perdendo o funcionamento normal dela, apresentando sintomas negativos depois de algum tempo. Para esses, obviamente, o prognóstico é um pouco mais desfavorável. E o que vai favorecer o nosso paciente, o que vai tornar o prognóstico melhor é o quê? O tratamento rápido e adequado. Sempre o tratamento medicamentoso é necessário, porém o tratamento psicoterápico e a reinserção social mais precoce possível podem ser bastante úteis para esse paciente. Então fica ligado aqui no canal que eu vou preparar um vídeo só sobre o tratamento da esquizofrenia. Gostou desse conteúdo? Então compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Enquanto isso eu vou deixando aqui alguns vídeos de sugestão para você e não deixa de se inscrever no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.